Abre comigo Eclesiastes no capítulo 10. Tem um versículo aqui muito importante para a nossa vida. Esse versículo fez toda a diferença na minha vida. Um dia. Posso ler? Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Deixa sua Bíblia aberta aí. Esse perfume, esse unguento do perfumador está falando de uma unção. Uma unção que tem na nossa vida. Quando eu me converti, por inúmeras vezes, eu ia para as reuniões com uma unção tão forte, tão poderosa, que eu saía de lá e falava assim comigo mesmo: minha vida agora vai romper. Minha vida agora vai ser transformada. Eu e minha casa, meu marido vai converter. Só que eu não sabia que uma mosca morta, uma coisinha pequena, que possa existir na minha vida e na sua vida, vai estragar a unção que você muitas vezes vem para a igreja, recebe aquela glória de Deus, aquela unção, aquele poder, e aí durante a semana desanca o perfume, a unção na nossa vida. E eu demorei muito a entender esse versículo. Ele está falando para aqueles que buscam sabedoria e honra. Um pouquinho de coisa louca, um pouquinho de alguma coisa errada, de pecado na minha vida, vai estragar tudo. Você pode vir para a igreja receber muitas vezes a unção, a oração, sua vida não vai romper. E eu sei que eu estou falando com muitas pessoas que estão dentro da igreja. Então eu vou te contar o que é que um dia, uma obra que Deus fez na minha vida, eu quero falar rapidinho, que Deus me mostrou onde eu precisava, o que era essa mosca morta que caía nessa unção na minha vida. Eu não sei se muitos aqui me conhecem, mas eu vim de um lar muito desajustado. Meu pai era alcoólatra, e eu cresci a minha infância e a minha adolescência convivendo com um pai alcoólatra. Uma pessoa que é alcoólatra ou é viciada em drogas, ela é do mesmo jeito, ela é muito problemática, é muito difícil conviver com uma pessoa assim. Então eu cresci uma mulher com ódio no coração, revoltada, com muito medo, muita insegurança. E eu tinha um sonho. Como eu ia fazer? Quando eu fiquei moça, eu pensava comigo, meu projeto de vida não era um casamento, não era minha vida profissional. A minha obsessão, como eu ia fazer para matar meu pai? Eu queria matar meu pai. Aí eu me converti. E eu, de vez em quando, eu lembrava das brigas horrorosas que eu já casado, eu tinha com meu pai. Eu tinha muita vontade de bater nele. Eu pensava comigo, eu não posso matar, mas pelo menos bater no meu pai eu queria. Aí um dia eu estava lá na minha casa era vizinha da casa do meu pai, um muro baixo. Um dia eu estava lá e ele começou a brigar comigo da casa dele, o temperamento do meu pai muito difícil, o meu também muito difícil. E ele começou a brigar comigo, e brigando, ele falou: você cala a boca, porque você já casou, mas eu vou aí e te bato. Eu falei: vem se o senhor for homem. Vem aqui, porque agora o senhor vai me bater, como o senhor fazia quando eu era criança. E muitas vezes eu calada, quieta, eu apanhava a si mesmo, porque o ambiente que eu fui criada foi um ambiente de violência. Vem aqui, que o senhor vai me bater, mas o senhor vai apanhar também. E eu fiquei feliz da vida, porque quando eu vi, meu pai pulou o muro e veio para me bater. E eu saí prontinha para dar umas na cara dele. De repente minha mãe pula o muro, meu marido vem lá de cima, escuta a gritaria, vem meu marido, me segura, minha mãe segura meu pai. Eu falei: me solta, eu quero dar na cara dele. Eu tinha um ódio.
aí eu me converti. E eu aprendi o processo do perdão. Eu perdoei meu pai. Mas você acha que está bom? O perdão, meus irmãos, a gente às vezes acha tão difícil perdoar, mas Deus quer ir além do perdão. Depois de muito tempo, eu na igreja, convertida, ministrando a palavra, adorando a Deus na igreja, mas tinha uma mosca morta ainda na minha vida. Eu falava, Deus, mas eu já perdoei meu pai. Eu não sabia o que Deus queria mais de mim. Aí um dia eu fui para uma fazenda e lá me deu vontade de ir para o morro, orar sozinha, caminhando sozinha. E lá naquele morro um dia Deus falou assim comigo: você vai parar tudo o que você está fazendo. E olha que eu tinha um trabalho maravilhoso na igreja naquela época. Você vai parar tudo o que você está fazendo e vai ficar do lado do seu pai. Eu falei, Senhor, acho que eu não ouvi isso não. Eu já perdoei. Agora o Senhor querer que eu fique junto dele, o Senhor sabe como é que ele me trata. Voltei para casa, não adianta questionar Deus, né? Quando Deus fala, Ele está dando uma direção para a gente. Eu não sabia o que Deus queria e não estava entendendo. Aí fui estar do lado do meu pai. Que tempo difícil. Ele tinha uma loja que ele abriu uma loja para os filhos. Meu marido, cada vez que me pegar na porta da loja, eu estava tremendo, a carne tremendo, porque era difícil a convivência, apesar do perdão. E meu marido falava para mim, sai desse ambiente, você não precisa disso. Só que a gente não sabia de uma coisa, meu pai estava com câncer. Meu pai tinha tumores da cabeça à planta dos pés. Ele sentia dores, mas ninguém sabia o que ele tinha. E Deus mandou que eu ficasse do lado dele, a partir daquele tempo. Quando ele começou a passar mal, que nós levamos para o médico e descobrimos o que ele tinha, eu comecei a entender o que Deus queria da minha vida. Que mosca morta ela era aquela, que apesar da unção vir, era igual um perfume muito caro. Você deixa o perfume destampado, a mosca cai e inutiliza o perfume. Não rompia minha vida. Fiquei do lado do meu pai, fui cuidar dele, levar para médico, acompanhei em tudo. Um dia eu sentei perto dele e perguntei, pai, o senhor tem noção do que o senhor fez com a sua família? A gravidade do que o senhor fez? Eu e meu irmão do meio, nós fomos para Jesus. Jesus salvou, libertou a nossa vida, transformou a nossa casa. Hoje eu tenho uma família abençoada, e meu irmão do meio também. Mas o meu irmão, eu e o caçula, o irmão do meio, ele herdou tudo do meu pai. Ele fez a escolha de ser igual ao meu pai. Ele já acabou com o segundo casamento e a vida dele é só beber. Então a gente pode, cada um, fazer as suas escolhas sim, dentro de uma família. Eu não preciso ser igual meu pai, eu não preciso ser igual a minha mãe. Eu tenho que ser igual ao que a Bíblia manda. Então Deus me colocou ali do lado dele. Eu comecei um dia a conversar com ele. E uma palavra que meu pai nunca tinha falado era mãe. Eu sempre escutei meu pai falar muito do pai dele, porque a família toda tinha muito orgulho do pai. Ele e os irmãos dele tinham orgulho do pai, porque era um coronel político, muito rico, muito famoso na época dele, mas a mãe ninguém mencionava. E naqueles dias meu pai começou a falar para mim da mãe dele, quando eu perguntei a causa de tudo aquilo que ele fez nós passarmos. Ele começou a falar da mãe dele. E foi uma libertação tão grande. Meu pai guardava mágoa de anos e anos da sua mãe. E eu creio que os irmãos do meu pai também guardaram mágoa anos e anos. E alguns morreram sem confessar essa mágoa. Mas o meu pai teve a oportunidade de confessar e perdoar a mãe dele. Uma mulher doente de alma, uma mulher violenta, agressiva, desequilibrada. Mas ainda não era isso aí que Deus queria.
Meu pai muitas vezes internava, eu estava lá junto, eu e minha mãe acompanhando. Faltava a última internação do meu pai. Deus disse assim para mim. Na quinta noite que meu pai estava no hospital, minha mãe não deixava eu ficar com ela. Ela falava assim para mim, seu pai está bem, eles dão um remédio para ele dormir, ele apaga e dorme a noite inteira. Na quinta noite, Deus disse assim para mim, hoje você vai ficar com seu pai. Eu falei, Senhor, mas não precisa, minha mãe já falou que não precisa. Isso aí, eu conversando com Deus. E Deus disse assim para mim, fica com o seu pai, porque essa madrugada eu vou levar ele. Aí naquele dia, meu marido lembra disso, eu dormi no hospital com a minha mãe. 3 horas da madrugada, nós acordamos com o ronco dele. O ronco da morte. Meu pai faleceu entre 3 a 4 horas da manhã. E eu estava ali do lado da minha mãe. Liguei para o meu outro irmão, que chamou a funerária. Eu fui em casa, eu escolhi o terno do meu pai. Eu ajudei ali naquela madrugada gelada. Colocar meu pai no caixão, colocar as flores, deixando ele muito bonito. E eu chorei muito a morte do meu pai. Tudo isso se resume numa palavra. Um valor que hoje não existe mais na igreja. Não existe mais nas famílias. Porque o inimigo das nossas almas sabe o quanto é importante o valor da honra. Satanás simplesmente eliminou das famílias e da igreja. Não existe honra mais. Porque a honra ela vai além do perdão. Quando Deus falou para mim, você já perdoou? Já. Então agora larga tudo e vai ficar junto do seu pai, vai cuidar do seu pai. Deus queria me ensinar a honrar o meu pai. Por tantas vezes que eu amaldiçoei o meu pai, eu praguejei, eu queria matar. Deus me ensinou a amar e honrar o meu pai. Como o diabo não quer ver isso mais na nossa vida? Ele não quer ver isso na sua vida, ele não quer ver isso na sua casa. Por isso você não ouve nada sobre isso. Honra. A chave... A lei espiritual, que é uma chave que abre os céus e atrai as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E nós não sabemos disso. Honra é uma virtude extinta no século 21. Acabou, irmãos. Onde está a nossa honra na nossa vida diária? Pergunta para quem está do seu lado, onde está a honra na vida diária? Deus quer restaurar a honra aos seus filhos e suas filhas, para que Deus destrave as bênçãos que Ele tem preparadas para nós. Porque Deus, Ele quer recompensar cada um de nós, aqui e agora. Hebreus 11:6 diz isso. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxime dEle, creia que Ele existe. E Ele é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Deus é o recompensador. Não está falando de galardão no céu, irmãos. Está falando de galardão na terra. De recompensas, de bênçãos terrenas que Deus tem para nós aqui na terra. Muitas vezes as pessoas hoje olham a vida. A minha família, graças a Deus, você pergunta se Bernadette, você é rica? Não sou rica. Mas está faltando alguma coisa? Não falta nada. Nós temos vivido a vida abundante em Jesus Cristo, porque a obedecer a palavra, os princípios de Deus, atraem as bênçãos de Deus, meus irmãos. É isso que acontece. Mas, João, abre comigo aí, João, segunda carta de João, versículo 8. Segunda carta de João só tem um capítulo, no versículo 8. Olha o que ele diz aí. Segunda de João 8. Olha o que João nos encoraja, cada um de nós. Abra aí rapidinho, marca na sua Bíblia e olha para mim aqui, que eu ainda não entrei onde eu quero. Olhai por vós mesmos, para que não percais o fruto do vosso trabalho, antes recebeis plena recompensa. Olha para mim aqui, irmãos. O apóstolo João está nos encorajando a prestar atenção em nós.
nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Porque se você não prestar atenção com o decorrer do tempo, o trabalho que você tem tido, seja em família, seja na igreja, você ora, você busca a Deus, você canta louvores, você trabalha para o Senhor, mas você pode perder o fruto do seu trabalho se você fizer escolhas erradas. Você vai perder a sua recompensa ou o seu galardão. Quantos estão entendendo o que a Bíblia diz? Olha para você, João está dizendo, olhai por vós mesmo, presta atenção na vida que você tem vivido, para você não perder o que Deus tem para você. Existe um completo galardão, isso me ensina que existe um galardão completo, uma medida do galardão, e nenhum galardão eu posso receber. Tem gente que vai receber algumas bênçãos, outros não vão receber bênção nenhuma, e outros vão receber tudo que Deus tem para elas aqui na terra. Quantos querem receber tudo de Deus? Eu quero, irmãos. Como é que eu vou viver essa palavra? Valorizando o que está escrito na Bíblia. Diga para o irmão que está do seu lado aí, não perca a sua herança aqui na terra, meu irmão. Não perca a sua herança aqui na terra. O desejo de Deus é te recompensar aqui e agora. Você pode dizer isso? O desejo de Deus é me recompensar aqui e agora. Como é que Deus vai fazer isso? Destravando o que está travado, irmãos. Só vai depender de mim e de você, porque já foi liberado em Cristo Jesus tudo que nós precisamos. Marcos 6:5. Se você quiser abrir, pode abrir. Eu não vou ler por causa do tempo, irmãos. Chegou perto de Jesus um centurião romano. Não, essa aqui é outra passagem. Marcos 6:5. Está falando de Jesus em Nazaré. A Bíblia diz que Jesus havia feito vários milagres. E ele chegou na terra de Nazaré. Terra de Nazaré onde Jesus nasceu e viveu. A Bíblia diz no versículo 5 que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos doentes. Aí eu pergunto para você, por que Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré? Porque o povo da terra não o recebeu. Porque Jesus não teve honra na sua própria terra. Jesus foi enviado para abençoar, curar os doentes, libertar os oprimidos do diabo e salvar aquele povo, mas ele foi impedido. Por que Jesus foi impedido? Olha para mim aqui, irmãos. Muitos de nós temos impedido Jesus de nos abençoar. Você está vendo como é que a Bíblia mostra que o negócio é trocado? Às vezes a gente fala, mas por que Deus não quer me abençoar? Deus quer te abençoar. Nós precisamos valorizar Jesus, a palavra dele. Por que em Nazaré ele não fez tudo aquilo que Deus mandou ele ali para fazer? Porque eles não o honraram. Qual é a diferença das outras cidades para a cidade de Nazaré? As outras cidades honraram Jesus. Em Nazaré eles não honraram. Por quê? Porque muitos falavam assim, mas esse aqui não é o filho de José e Maria? Os irmãos dele não é Tiago, Judas, Simão? Mas nós convivemos aqui com as irmãs dele, nós fomos para a escola com as irmãs dele, nós conhecemos a vida desse carpinteiro. Será que ele pode chegar aqui e fazer alguma coisa? E a Bíblia diz que eles se escandalizaram de Jesus. Elias foi mandado a uma cidade, a Israel. Ele não pode fazer milagres em Israel, a não ser para uma viúva lá em Sarepta, porque somente uma viúva recebeu o profeta como profeta. Irmãos, a questão está na maneira como nós recebemos Jesus. Jesus é a palavra. Nós estamos vivendo um tempo sem honra na igreja. E onde não há honra, os céus ficam travados. Muitas vezes, por que a gente não honra? Porque muitas vezes Deus vai mandar a nossa bênção, vai falar conosco e vai te dar o que você quer receber através de uma embalagem que você não gosta.
Você não concorda, então você não recebe. Não te agrada. Deus pode usar uma avó, porque é o que eu sou uma avó. Deus pode usar uma vozinha para te abençoar hoje? Sim ou não? Às vezes eu desço do púlpito, tem uns irmãos que vêm para mim e falam assim: irmã, eu fui abençoado com a sua palavra. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu fui abençoado. Ela está certo. Quem recebeu é abençoado. Ainda que tem muitos que não vão gostar, principalmente que a gente é da igreja. Irmãos, o de casa não tem valor. Jesus falou: nenhum profeta tem valor na sua terra, na sua cidade e na sua família. Não adianta. O que é que nós estamos perdendo com isso? As bênçãos de Deus. Porque quando eu não honro, eu não valorizo. Quando eu não valorizo, eu não coloco fé naquilo que eu estou recebendo. Quantos estão entendendo? E eu posso criticar Deus, irmãos? Deus sabe o que faz. Deus vai falar com você e vai te dar através de uma embalagem que você não gosta. E daí? O problema é com Ele. O que é a honra? Em primeiro lugar, é uma lei espiritual. Se você pegar 1 Samuel 2:30, Deus disse assim: eu honrarei os que me honram e desprezarei os que me... Vamos repetir essa lei, irmãos? Eu honrarei os que me honram, mas eu vou desprezar aqueles que me desprezam. É uma lei espiritual. O que mais é honra? É você perceber quando alguém é enviado por Deus para te abençoar e você começa a honrar aquela pessoa. É você valorizar, é você ter como precioso, é você respeitar, é você entender que aquilo ali tem muito valor. Isso é honra. Qual é o antônimo de honra? Desonra. O que é desonra? Você ter aquilo como desprezível, como comum, superficial e sem valor. Como é que Nazaré recebeu Jesus? Como um homem comum. O que Nazaré recebeu de Jesus? Um galardão pequenininho. Alguns poucos foram curados. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Jesus disse que a verdadeira honra, ela procede do coração. Isaías 29:13, Deus diz assim: esse povo me honra, se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios eles me honram, mas o seu coração está longe. Isso não é honra. Honrar a Deus só com a sua boca. A origem da honra está aqui, ó. Diga para quem está do seu lado: a origem da honra está no coração. No coração. Homens e mulheres de Nazaré negaram honra ao Senhor Jesus. E não o trataram como uma pessoa valiosa e preciosa. Não receberam nada. Qual é a chave que abre o céu, irmão? Diga comigo: a honra. A honra. Como é que eu faço para receber essa honra ou essa recompensa? O galardão. Vou te dar um exemplo. Mateus 8:7. Jesus chega no lugar e vem um centurião encontrar com Jesus. Centurião era um homem muito importante de Israel. Ele era um romano, mas estava ali em Israel. E eles dominaram tudo, a política, a vida financeira, tudo era dominado pelo Império Romano. Então esse centurião era um homem de suma importância. Debaixo da autoridade dele, ele tinha 100 soldados. Mas ele tinha em casa alguém doente e atormentado, paralítico, que era o servo dele. E ele chegou para Jesus e pediu: Senhor, cura o meu servo. E Jesus disse: eu vou lá na sua casa e vou curar o seu empregado. O que o centurião falou para Jesus? Senhor, eu não sou digno de 500 na minha casa. Irmão, será que se algum dos irmãos aqui falar para você assim: irmão, amanhã eu vou lá na sua casa fazer uma visita, será que você vai reconhecer Jesus nele? Vai ter essa fé para falar: não precisa ir não, irmão, ore daqui mesmo, uma só palavra sua, eu creio que o meu servo vai ser curado. Foi isso que aconteceu, irmãos.
Não precisa ir lá não, Senhor. Senhor, irmão, espera aí. Não sou digno. O centurião falando para um judeu carpinteiro: Senhor, eu não sou digno. Qual que é a diferença, irmãos, desse centurião? Ele tinha uma noção grande de autoridade. Senhor, eu vivo debaixo de autoridade. Tenho muitos que estão sob a minha autoridade. Então eu sei que se o Senhor falar uma palavra, eu conheço a autoridade que está sobre a sua vida, Jesus. Se o Senhor falar uma palavra, os demônios vão retroceder. Irmãos, demônios só obedecem quem anda debaixo de autoridade. Esse é um princípio que nós precisamos bater nele como igreja. Andar debaixo de autoridade e honrar quem tem autoridade. Jesus ficou tão maravilhado com o que ele ouviu desse centurião. Sabe o que ele falou? Nem em Israel, nem mesmo em Israel, encontrei tamanha fé. Espera aí. Quem morava em Israel nos dias de Jesus? Maria morava, irmãos? Responde, igreja. Maria morava? Os 12 discípulos moravam? E o que Jesus falou? Nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé tão grande. João Batista morava em Israel, irmãos? Sim ou não, igreja? Sabe qual foi a diferença? Jesus anuncia que aquele oficial romano era o homem de maior fé em Israel. Nos seus 30 anos ali de vida, ele nunca viu uma fé igual daquele homem. Eu estou falando heresia ou estou falando o que está na Bíblia, irmãos? Quem concorda que isso está na palavra de Deus? Levanta a sua mão. Para depois ninguém falar: nossa, você viu o que a irmã Bernadette falou? Que a fé do centurião era maior do que a de Maria. Que absurdo. Foi Jesus que falou. Olha, lê a Bíblia. Por quê? Qual era a diferença da fé deste homem? Porque ele combinou honra com submissão à autoridade. Ele entendia de autoridade espiritual. Irmão, fé não vem só de ouvir a palavra de Deus, não. A fé, você precisa ouvir a palavra que vai produzir fé, mas isso deve ser complementado pela honra e pela submissão à autoridade. Por isso a fé desse homem era tão grande. Essa foi a manifestação de Jesus para a vida desse homem. Aquele homem recebeu o completo galardão, porque ele prestou honra à autoridade e entendeu o que ela significa. Você entende o que significa autoridade? Você entende que o seu pastor é autoridade? Eu não entendia que meu pai era autoridade na minha vida. Eu não entendia que meu marido era autoridade na minha vida. Eu quebrava o pau com qualquer um. E quando a gente faz isso, a gente atrai maldição para a vida da gente e não sabe. Todos os que honraram a Jesus receberam de Deus na proporção da honra prestada. Quer ver outro caso? Maria, Mateus 26. Maria, Jesus estava na casa de Simão, o leproso, em Betânia. A Bíblia diz que Maria entrou carregando um vidro de perfume caríssimo. O preço dele, todo mundo sabe, era 1 ano de um trabalhador normal, de tão caro que era o perfume. Será que ela não tinha um perfume mais barato na casa dela, não? Já que era para jogar na cabeça de Jesus. Né, irmãos? Às vezes a gente quer dar alguma coisa para Deus, a gente procura alguma coisa mais ou menos. Que honra que nós estamos dando a Deus. Aquela mulher pegou o perfume dela, o mais caro, caríssimo. Foi criticada por isso. Chegou ali, veio por trás de Jesus e na cabeça dele. Sabe o que Jesus falou? Isso aqui que essa mulher fez vai ficar para memorial dela.
onde o evangelho for pregado, no mundo inteiro será falado do que essa mulher fez a mim. Sabe por quê? Por causa da honra. É princípio de honra. Meu irmão, você quer fazer alguma coisa para Deus? Dê o melhor, faça o melhor. E eu vou te mostrar aqui que não é tão simples como a gente imagina. A palavra de Deus é maravilhosa. Jesus morreu. Ele não está aqui para você honrar Ele. E agora? Esse princípio precisa continuar fluindo, sim ou não? Porque ele é um princípio bíblico. Agora ouça bem. Na mesma semana em que Jesus foi crucificado, ele disse o seguinte, ele fez uma declaração profunda e que nós não prestamos atenção naquilo que ele disse. Foi em relação em como o ministério dele iria continuar. Está lá em Lucas 13, 35. Em verdade vos digo, que não me vereis mais, até que venha um tempo em que vocês digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Na semana de morrer, Jesus está ensinando outro princípio fundamental para nós aqui. Essa unção vai fluir, vai continuar, através da autoridade. E vocês vão ter que aprender, ou vocês não vão me ver. Sabe por que hoje os milagres são tão escassos dentro da igreja, irmãos? Sabe por que hoje nós não temos visto mais a glória de Deus na igreja, irmãos? Por causa dessa frase de Jesus. Vocês não me vereis mais, até que venha o tempo em que vocês digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eu quero profetizar uma coisa na vida de vocês que estão aqui nessa noite. Esse tempo chegou para você. Esse tempo que Jesus está falando, que a gente não ia vê-lo, acabou. E está começando um tempo novo. Nós vamos começar a ver a glória de Deus. Nas grandes coisas e nas pequenas coisas também. Em outras palavras, sabe o que é que Jesus está falando aqui? Vocês não vão me ver mais até que reconheçam aqueles que eu enviar para vocês. Vou repetir. Vocês não me verão mais enquanto vocês não receberem as pessoas que eu vou enviar para vocês em meu nome. E digam para eles, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Em outras palavras, vocês não me perceberão, nem me reconhecerão, até que vocês honrem aqueles que eu enviar até vós. E digam, bendito aquele que veio em nome do Senhor. Jesus está falando de honrar. Jesus está falando de receber. Você já viu quando bate a campainha da sua casa? Se você receber pela porta da frente, o que você está fazendo com a pessoa? Trazendo para a sala, você está honrando. Sim ou não? Se você recebe lá pela porta dos fundos e leva lá para o fundo, o que você está fazendo? A partir de hoje, algo precisa mudar na nossa vida. Abra comigo Mateus 10. Aqui é o texto que eu quero gastar um pouquinho. E nós vamos parar aquele relógio ali. Mateus 10, 40. Bem rapidinho, irmãos. Jesus aqui está dizendo. Ele se manifestaria quando abençoássemos ou honrássemos os que viriam em nome dele. Mateus 10, 40 e 42. Vamos ler junto, irmão? Você trouxe Bíblia? Leia. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, quem é que está falando isso aqui, irmãos? Jesus. Jesus está falando. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem que enviou Jesus? Deus. Jesus está falando aqui, quem receber vocês, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o
o Pai. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o quê? Galardão, recompensa de profeta. Que bom que o irmão pôs ali. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de... E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Irmãos, esses pequeninos aqui, Jesus está falando das crianças. Mateus 18:5, ele disse assim: e qualquer que receber em meu nome uma criança tal como essa, a mim me... Você viu como é que está fácil da gente honrar, meus irmãos? A gente só precisa aprender. Jesus, ele nunca buscou honra para ele. Mas ele viveu ensinando o princípio da honra para aqueles que o seguiam. Eu pergunto para você, quantas vezes você já foi ensinado no princípio da honra? Porque se eu não fluir nisso aqui, se a minha vida não for transformada nessa área, eu não vou receber o galardão, as recompensas que Deus tem para a minha vida aqui. Aí você começa a entender por que tem muita gente na igreja doente, com problema no casamento, problema de vida financeira, problema com filhos, problemas emocionais. Você começa a entender. Sim ou não? Aí você vem aqui um culto, aí vai vir irmãos de fora. Irmãos, que bênção os irmãos que vêm de fora. Vamos receber. Mas recebe os de casa também. Porque não adianta nada você receber um irmão de fora que vem aqui. Ele vai descer, vai botar a mão na sua cabeça, naquela unção. Você vai embora para sua casa. Quantas e quantas vezes aconteceu isso na minha vida? Mas tinha na minha vida uma mosquinha que estragava toda a unção que eu recebia aqui, ó. Até que eu fui liberta pela palavra de Deus. Diga para quem está do seu lado a verdade, liberta. Isso aqui hoje é um culto de libertação, sabia? Para ter libertação não precisa ter barulho não, irmãos. Se você ouvir, receber a palavra, entender e praticar, você está liberto. Não tem demônio, irmãos. Ele pode vir, ó, tentar fazer ninho na sua cabeça. Se você não deixar, ele vai embora. Jesus, ele ensinava o princípio da honra a todos aqueles que ele enviava e para quem ele foi enviado. E ele nunca, escuta bem, ele nunca buscou honra para si, mas ele nunca repreendeu quem dava honra para ele. Nunca. Ele elogiava. Eu lembrei muito de Moçambique, Rondon. Quando a gente chega lá, né? Aquelas mulheres pegam as suas... Como é que chama? Capulana. Irmãos, eu não entendia. Toda vez que a gente chegava lá, aquelas mulheres pegavam as capulanas e faziam um caminho assim, ó, pra gente andar. E eu pensava comigo, gente, eu não vou andar nisso aqui. Coitada delas, elas estão tirando as coisas delas aqui pra gente pisar. Aquelas mulheres estavam honrando, é um princípio que eles têm e nós não temos aqui. O Brasil não tem. Não faz parte da cultura brasileira a honra. Se você quer ajudar, se você quer honrar alguém, as pessoas vão falar que você está puxando saco. Ignorância. Cultura da ignorância. Deus manda a gente honrar. Existe uma estrutura de autoridade espiritual no reino de Deus, irmãos. Começa pelos profetas. Irmão, se você puder deixar os versículos, aqueles 2 versículos ali, seria bom. Começa pelos profetas, que hoje são representados pelos os pastores, são os mestres, são os evangelistas. E Timóteo ainda fala o seguinte: aqueles que ensinam a palavra, aqueles que pregam a palavra, esses são merecedores de dupla honra. Está entendendo, igreja? Dupla honra para quem prega e ensina a palavra de Deus. Agora a gente entende, né? Porque muitos não prosperam. O Salmo 92, no versículo 13, diz assim, presta atenção, olha para mim.
Os que são plantados na casa do Senhor florescerão. A Bíblia está falando que aquele que é plantado, enraizado, tem compromisso, entregou sua vida para o Senhor ali, anda debaixo da autoridade pastoral, tem quem cuide deles através, aqui na igreja nós temos grupo familiar, está num grupo familiar, dá seu dízimo, dá sua oferta, esse aí está plantado. Esse aí vai dar flor, esse aí vai dar fruto. Mas existe aqueles que frequentam a igreja e não são plantados. Deixa eu te dizer, princípios de Deus traz as promessas. Então eu preciso ter compromisso com a palavra. Eu não posso ser frequentador de igreja. Deus está nos chamando nessa noite para ser plantado, fundamentado na igreja e entender a visão do líder e caminhar na visão do líder. Obedecer, irmãos, é melhor do que sacrificar. Quem não está de acordo, tem que procurar outro lugar. Eu sou de acordo com a visão dessa igreja. Eu quero ver a minha família curada, estruturada e abençoada. Amém, irmãos? Se você também quer, aqui é o nosso lugar. Quando nós somos plantados, nós valorizamos a igreja local. Às vezes, você pode ter rompantes de prosperidade. Você já viu aquelas pessoas que por um tempo ela prospera, depois o sucesso dela não é constante. Por quê? Porque ela não tem compromisso com a igreja. Aqueles que têm compromisso com a liderança, com a igreja, com os irmãos da igreja, esses aí, a sua vitória, a sua bênção vai ser contínua. É isso que a Bíblia está ensinando. Eu vou correr aqui. Jesus disse: quem recebe honra, ou honra, aquele que eu enviar, a mim me recebe. Ele está falando de autoridade espiritual que ele botou sobre alguém. Seu pastor é perfeito, mas tem uma unção de autoridade. Deus colocou sobre a vida dele. E sabe por que muitos na igreja também não vão para frente? Porque olha para o pastor e fala assim: nossa, mas se eu estivesse no lugar dele, eu ia fazer muito melhor que ele. Eu prego melhor que ele. Eu tenho mais conhecimento do que ele. Eu tenho mais experiência do que ele. É porque eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Porque se eu subisse naquele púlpito lá e tomasse conta dessa igreja, eu ia arrasar. Ia arrasar mesmo. Ó, arrasar. Já arrasou. Existem 3 maneiras da gente desonrar uma pessoa: na nossa mente, no nosso coração e com atitudes. E Deus vê o profundo, irmãos, Deus vê tudo. O fato é que a forma como nós tratamos as pessoas que são enviadas a Deus por nós, enviada por Ele, é exatamente a forma que eu trato a Jesus. E é exatamente a forma que eu trato a Deus. Quantos estão entendendo, irmãos? Não é difícil entender isso aqui não, irmãos? Não é difícil. Só que essa palavra precisa ser gravada no nosso coração. Honrar a Deus é atrair a honra dele em nossa direção, em todas as áreas. Sabe o que é atrair, irmãos? É puxar para nós. Irmão, você pode orar às vezes a manhã inteira, todo dia, você pode jejuar, você pode levantar de madrugada. O que abre os céus é obediência à palavra de Deus. Estou falando para você não orar? Não. Estou falando para você não louvar? Não. Estou falando para você que a obediência é melhor do que o sacrifício. Quando eu honro a Deus, eu atraio a honra dele. Porque ele diz que quando eu desprezo ele, ou as pessoas que ele envia para mim, eu também sou desprezado. E quando Deus despreza, irmão, sai da frente. Na família, quando ele fala: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você te vá bem e seja de vida longa na terra. O que ele está falando aqui, irmãos? Honrar nossos pais não é uma sugestão. É o que acontecia comigo, que prendia a minha vida. Não é uma sugestão, isso aqui é uma ordem. O pai é ruim, é difícil, mas é meu pai e é minha mãe. Vou valorizar. São preciosos para mim, porque existe uma unção de Deus na vida deles
para me abençoar. Diga comigo, existe uma unção de Deus na vida dos nossos pais que atrai um galardão para mim quando eu honro os meus pais. Mas desonrar os pais também tornou-se um modo de vida normal hoje. Sim ou não? Deuteronômio 27:16. Olha o que Deus diz. Maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. Irmãos, posso te dizer uma coisa? Tem gente que fala assim, não tem mais maldição sobre nós. Tem, irmãos. Um filho que despreza pai e mãe ainda está debaixo de maldição. O que é maldição? A sua vida está travada. Você não é liberado para prosperar. Está fechado, o céu está fechado. Porque demônios não respeitam quem não anda debaixo de autoridade. A unção é de Deus na vida das pessoas. E as pessoas, elas têm defeitos, irmãos. Por isso que a gente vive pela fé na palavra. Então ser amaldiçoado por Deus é algo terrível para nós. Desonrar é você tratar alguém, o pai, o pastor, como uma pessoa comum ou ordinária. E às vezes até querer humilhar, porque tem muito filho que humilha pai e mãe. Sim ou não? Tem tanta coisa para falar. Quem honra um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Quem são justos, irmãos? Olha para você ver o que Jesus está falando. A unção começa no pai, passa para o filho. Do filho passa para os pastores, dos que pregam a palavra. Depois ela passa para os justos, que somos nós aqui, ó, os nossos semelhantes. A Bíblia está falando que quem honra o irmão que está do seu lado vai receber galardão de justo. Olha para quem está do seu lado aí. Irmão, só quem tem temor a Deus, só quem tem temor a Deus consegue valorizar os irmãos. Porque eu vou falar um negócio para você. Tem gente que é uma pedra no sapato da gente. Sim ou não? A Bíblia manda você honrar ele, porque ele é justo. Jesus morreu por ele. E nós precisamos abençoar aqueles que Jesus enviou para nós. Romanos 12:10 diz ainda mais: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo, manifestando a honra aos outros a si. Irmãos, olha para mim. A honra dá preferência aos outros. Valoriza aos outros. Olha para quem está do seu lado aí. Fala, a partir de hoje eu vou te valorizar mais, tá, meu irmão? Você tem mais valor do que eu. Eu quero te honrar. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado aí e fala, eu quero te honrar a partir de hoje. Você foi enviado para estar perto de mim, por Deus. Aceite a unção de Deus que está nele. Você está aceitando a presença de Deus. Irmãos, isso aqui não cabe mais egoísmo. Não cabe mais egoísmo. Não cabe mais falsidade no coração de quem tem temor a Deus e anda nessa palavra. Não cabe fofoca, não cabe acusação. Não dá para falar mal quando você anda na palavra de Deus. A honra, você precisa ter amor no coração para você honrar. Eu estou falando de uma coisa difícil hoje, estou ou não estou? Eu não gosto de falar de coisa fácil. E aqueles que nos foram confiados. Cadê o versículo, irmão? Ai, eu esqueci de uma coisa. Família não é só pai e filho, não. Família, marido e mulher. Você fala assim, aí você me pergunta, está tudo debaixo da mesma cadeia de autoridade? Está sim. 1 Pedro 3,7 diz que nós vamos herdar, somos co-herdeiros da graça de Deus, vamos herdar a salvação juntos. Não existe mais importante o marido e a mulher. Dentro de casa, no lar, o marido é o cabeça. Mas tirou disso aí, ó irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção aqui. Casamentos fracassam porque não há honra no coração. Quando acontece a infidelidade, só demonstrou o que está lá dentro do coração. Não honrava a esposa, não honrava o marido, traiu.
não tem princípio bíblico. Quantos estão entendendo? Aleluia. Quem honra os pequeninos são os nossos filhos, as crianças. Irmão, Jesus disse uma coisa muito séria. Quem desonrar, quem maltratar uma criança, é melhor você amarrar uma pedra pesada no seu pescoço e se precipitar no fundo do mar. Porque você vai prestar contas com Deus. E hoje a gente vê filhos dentro de casa sendo agredidos, sendo abandonados para a televisão cuidar. Ou é a babá que cuida, porque pai e mãe hoje não tem tempo de criar os filhos. Filhos são galardão de Deus. Se você não valorizar e não honrar seus filhos como galardão e recompensa de Deus, irmão, nós vamos prestar conta disso aí. Quantos recebem essa palavra? A forma como tratamos aqueles que têm autoridade sobre a nossa vida é a forma como tratamos a Jesus. Nossa família, nós esquecemos de bênção pai, bênção mãe, né? Não existe mais isso. Vamos ensinar nossos filhos, irmãos. Bênção pai, bênção mãe, é a coisa mais importante que tem. Para encerrar, quando não há honra, não há respeito, não há prosperidade, nem solução para uma geração. Eu estou falando de algo que vai trazer solução para a igreja e para as famílias. Porque o céu e a terra se movem pela honra, irmãos. O céu e a terra se movem pela honra. A semente da honra, ela vai trazer êxito e sucesso. A semente da desonra vai trazer portas fechadas. O que você quer? Se você plantar honra, você está atraindo suas conquistas. Fica de pé comigo. Eu não falei de uma coisa fácil. Eu falei de algo difícil. Mas eu fui tratada nessa área. Eu tive que cuidar do meu pai até o final. E Deus me ensinou o que é honrar um pai. Que no meu entender não merecia. Mas é um princípio para Deus me abençoar. Será que nessa noite tem alguém aqui que sente que sua vida está travada, está presa em alguma área? Talvez existe esse princípio sendo quebrado na sua vida. Eu queria te convidar agora para fechar os olhos. Faça uma oração agora. Fale com Deus. Peça o Espírito Santo para sondar sua alma, seus sentimentos, as suas emoções. Deixa Ele te sondar. Ele te conhece. Quantos anos o meu pai viveu aprisionado, naquela angústia, por causa de uma mãe desequilibrada. Meu Deus, quantas famílias na igreja estão vivendo debaixo de uma cadeia, uma prisão espiritual, por não entender que nós temos que amar, perdoar, mas nós temos que dar a honra a quem merece honra. Espírito Santo, se houver alguém nessa noite que precisa de uma cura, de uma libertação, eu oro para que um milagre aconteça aqui agora, Senhor. Eu oro pelo sobrenatural na vida desta igreja. Até os nossos pensamentos, Pai, nos fazem desonrar. E nos tornamos desprezíveis diante de Deus. E depois nós perguntamos para Ele: por que o Senhor não me abençoa? Deus está te respondendo nessa noite. Eu queria que você saísse do seu lugar. Todos aqueles que Deus falou com você através dessa palavra, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Não deixa nada te resistir. Sai do seu lugar e vem aqui.
É o tempo que Jesus falou. Digam bendito aqueles que eu enviar até a vocês. Deus hoje me enviou para falar essa palavra, porque Ele quer te curar, Ele quer restaurar a sua sorte, Ele quer abençoar a sua família, o seu casamento, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida financeira. Tudo depende da sua posição diante da palavra de Deus hoje. Porque no que depender de Deus, os céus serão abertos. Os céus serão abertos. Os céus serão abertos. E você, com a sua atitude, vai atrair as recompensas de Deus sobre você. Pode sair do seu lugar. Não importa o seu nome, não importa o que você faz, não importa quanta autoridade você tem. João disse a vocês que trabalham: cuidado para não trabalhar demais e perder a vossa recompensa, por não dar ouvidos à palavra. Se tiver mais alguém, esse é o momento. Saia do seu lugar. Peça o Espírito Santo. Vem, toma o teu lugar aqui, Espírito de Deus. Vem, Senhor, e toma o teu lugar aqui. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Chegou o tempo da honra. Chegou o tempo da cura e da libertação. Sai do seu lugar. Eu sei que Deus está falando com mais algumas pessoas. Não deixe o diabo te prender. Ele não tem poder e autoridade aqui dentro. Em nome de Jesus, eu expulso agora todo mal, todo impedimento, tudo que está travando a sua vida, para que você seja livre para tomar uma posição diante de Deus. Eu estou esperando, porque eu sei que tem mais pessoas. Alguém aqui nessa noite que não entregou sua vida ainda para Jesus? Se tiver alguém, levanta a sua mão. Você que quer ter uma experiência com Deus através de Jesus, levanta a sua mão. Aleluia. Diga a Deus: vem e toma o teu lugar hoje no meu coração, Senhor. Não só no meu coração, mas na minha alma, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Senhor, eu oro por essas vidas aqui, Pai. Basta uma palavra, Pai. Basta uma palavra, e eles hoje creram, Senhor, que é do Senhor que flui, é do Senhor que vem o poder e a autoridade. A honra e a glória são para Ti, Senhor. Que o Senhor esteja nessa noite curando, perdoando vidas aqui, Pai. Corações doentes, almas endurecidas, doentes, Pai. Cura, Senhor, nessa noite. Cura o Teu povo. Cura, Senhor. E eu oro a Deus para que esta noite seja uma noite, Pai, que os céus se abram. Se abra o céu. Se abra o céu sobre este lugar. Levanta a sua mão, você que precisa de uma bênção, você que precisa de uma recompensa. É para hoje, é aqui agora. Deus está te dizendo: é aqui agora. Você que precisa de um milagre, sai do seu lugar, vem aqui agora. Vem aqui receber uma recompensa segundo essa palavra. Se você creu nessa palavra, Deus tem uma bênção para você nesta noite, nesta hora. Sai do seu lugar e vem aqui. Deus está aqui, Deus está aqui. A palavra dele está dizendo: a palavra é a palavra. Espírito, você que precisa de um milagre, pode vir, pode vir. A palavra garante, algo sobrenatural vai acontecer. Aleluia, aleluia. Glorifica a Deus, glorifica. Fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. Adora a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Deixa a unção de Deus tocar a sua vida. Deixa a unção de Deus. Deixa a unção de Deus. Aleluia. 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 Toma o teu lugar aqui. Xaralabalabalabaxiri calabá.
Queria pedir os pastores, a intercessão, vamos orar. Pode continuar baixinho. Vamos orar. Deus tem uma recompensa para você nessa noite. Você que ouviu essa palavra e recebeu como a palavra de um profeta na sua vida, eu quero te dizer que hoje ainda Deus vai entrar com a provisão que você precisa. Não foi por acaso que Deus te trouxe aqui. Deus tem um propósito. Aleluia. E eu quero profetizar agora que os céus estão abertos sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. A doença vai ter que sair agora. Em nome de Jesus, o medo, a aflição, a angústia, a sua casa é lugar consagrado ao Senhor. Em nome de Jesus, anjos estão sendo enviados agora no seu lar para restaurar o casamento, restaurar vidas, restaurar os filhos, restaurar a vida financeira. Crise não é para nós. O que trava a vida financeira é a desobediência à palavra de Deus. E nessa noite, Deus está te dizendo: eu estou destravando, eu estou te abençoando. Receba aí agora, receba o seu milagre, receba. É palavra de profeta, é palavra de profeta. A unção de Deus, a autoridade de Deus está neste lugar, porque é a palavra dele, é a palavra dele. Recebe a cura, recebe a libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Receba a unção, receba. Não saia daqui sem agradecer a Deus. Algo tremendo que Deus está fazendo na sua vida. Irmãos, eu sinto fluir do Espírito Santo. Eu sinto fluir do Espírito Santo, curando feridas profundas. Feridas profundas, o Espírito de Deus está curando agora, nessa hora. Deixa o bálsamo dele ser derramado na sua alma. Deixa o bálsamo, deixa. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra. Recebe, honra essa palavra. Toma posse dela. Você vai ver a recompensa de Deus na sua vida. E você vai em paz, o Senhor seja contigo e com a sua casa. Em nome de Jesus. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.